Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de Sete Cidades, com o guia Eduardo Miranda. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar hoje sobre as Sete Cidades, que é uma das 24 freguesias de Ponta Delgada, do Concelho de Ponta Delgada. O meu nome é Eduardo, sou guia intérprete desde há uns anos e atualmente trabalho nas Sete Cidades, mas não sou natural das Sete Cidades. Estamos na Vista do Rei, que é um dos lugares mais emblemáticos da ilha. O seu nome está ligado à visita do rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia aqui ao local em julho de 1901. Se formos atrás no tempo, é imaginar uma enorme multidão para acolher aqui os monarcas num lugar que, de certa forma, nem precisa de palavras para descrever. Em relação ao nome das Sete Cidades, diz a tradição popular que o mesmo deriva das sete crateras que encontramos aqui nessa zona, onde eventualmente algumas lagoas foram criadas, nomeadamente a Lagoa do Alferes, a Lagoa da Caldeira Seca, que na altura era chamada até Caldeira do Marquês, a Lagoa Azul, a Lagoa Verde, que são as mais emblemáticas, as duas cores diferentes. Temos a Lagoa de Santiago, a Lagoa Rasa e mais acima temos a Lagoa do Canário. É o nome Sete Cidades, que deriva então dessa morfologia do terreno. Estamos a falar de um vulcão que é ativo, no entanto, adormecido, com uma cratera ou uma caldeira com cerca de 5 km de diâmetro, com picos que ascendem até os 850 metros de altitude, que é o caso do Pico da Cruz, e as lagoas que estão uma cota de 250 metros acima do nível do mar. Aqui na Vista do Rei também encontramos uma construção dos anos 80, trata-se de um hotel de 5 estrelas construído por uma companhia francesa, era chamado Hotel dos Franceses, que esteve aberto, mas por pouco tempo, cerca de meses, fechando no inverno seguinte à sua abertura. Aqui estamos, no Mirador do Cerrado das Freiras. É um dos miradores de onde se consegue ver a zona com o mesmo nome, Cerrado das Freiras. O nome terá sido dado a quando da fuga de algumas freiras durante umas invasões no século XVI, precisamente por volta de 1580, de tropas francesas na zona de São Roque, na Praia das Milícias, entre o Forte São Caetano e o Forte de São Francisco Xavier. Com medo generalizado, claro, e do mal que aí vinha, as freiras vieram se refugiar aqui nessa zona que então fica com esse nome. Por trás de nós consegue-se ver a freguesia das Sete Cidades, que atualmente tem cerca de 783 habitantes, segundo os censos de 2011. No entanto, e no início do povoamento, aqui na zona do Cerrado das Freiras apenas habitavam cerca de 6 a 7 famílias. Raiz à história e por parte de Gaspar Frutuoso,
um dos nossos famosos cronistas, na sua obra Saudades da Terra, que o lugar já era ocupado para exploração florestal ou é mesmo para a agropecuária no século XVI, ou seja, antes do povoamento, dito assim, da freguesia das Sete Cidades, que se deu principalmente por volta do século XVIII e XIX. Encontramos-nos já na base desse maravilhoso vale e por detrás de mim temos a Casa Grande. É de certa forma um dos edifícios, uma das casas mais eruditas que nós temos aqui nas Sete Cidades, a par da Casa da Seara, que se encontra um bocadinho mais acima nos montes. Essas casas são do século XIX, para precisar 1850 e pouco. A Casa Grande terá sido mandada construir por António Borges, junto com o Jardim Pitoresco e a Casa da Lagoa, a Casa dos Barcos, e também com o primeiro cemitério que a freguesia das Sete Cidades teve, no lugar das Roseiras, que deve o seu nome às várias rosas e outras flores que a população aí plantava. Atualmente, tudo isso pertence, como grande parte das propriedades aqui das Sete Cidades, aos herdeiros de Caetano de Andrade Albuquerque. Não muito longe de nós, também temos a ponte que separa, de certa forma, as duas lagoas, a Ponte dos Reis, com 7 arcos. É uma construção de 1960, acabaram em 1967, não terá sido a primeira ponte construída aqui, porque no final do século XIX, no último quarto do século XIX, foi construída uma ponte de um só arco somente, que serviu a população até a nova ponte ter sido construída. Aqui onde nos encontramos, junto a esses dois belíssimos exemplares de auracaias, e atrás de nós a Alameda das Criptomérias, no fundo temos a Igreja de São Nicolau. É uma igreja que foi construída, ou mandada a construir, nos anos de 1849, pelo coronel Nicolau Maria Raposo do Amaral, um desejo da sua esposa, Teresa Irmelinda, que de certa forma queria que a população aqui das Sete Cidades tivesse um lugar, um edifício religioso onde pudessem exercer o seu culto e não terem que se deslocar às freguesias vizinhas, no caso ginetes ou várzea ou mesmo mosteiros. Trata-se de um edifício então com um estilo neogótico, tudo ele feito com rocha basáltica, pintado de branco, tanto o exterior como o seu interior. Ainda em relação a essa igreja, o seu arquiteto foi Antônio Manuel Lamberto Monteiro. De uma arquitetura religiosa, revivalista neogótica, essa conta com uma planta retangular, uma nave, capela-mor e anexos. E no seu interior conta com um endonartex, um batistério e um arco triunfal de volta perfeita. Na capela-mor, uma mesa-altar. Outra coisa curiosa aqui nas Sete Cidades é que terá sido a última freguesia da nossa ilha a receber eletricidade. Isso deu-se no ano de 1981, com 3 geradores que foram colocados cá, curiosamente, em terras dadas por Caetano de Andrade. Geradores esses que produziam eletricidade que no início chegou a 190
e 3 casas, se não me engano. Ou seja, 81 anos depois da primeira eletricidade produzida na zona do lugar da praia, em Água de Alto. Tudo isso, ideias do visionário José Cordeiro, o engenheiro José Cordeiro. Aqui nessa zona onde nos encontramos, chamado o Túnel das Sete Cidades, estamos, na minha opinião e na opinião de muitos, num sítio onde temos a obra mais importante dos Açores e para as Sete Cidades no século XX. Trata-se de um túnel que demorou cerca de 7 anos para se construir. Começaram em 1930 e acabaram em 1937. Foram vários anos e até algumas catástrofes, digamos assim, que aconteceram para que o túnel ficasse da maneira que o temos. Foi a única forma que acharam para evitar as inundações que aqui a zona das Sete Cidades sofria e sofreu durante mais de século. E é daqui da zona do Caboclo, nas Sete Cidades, que nos despedimos. Espero que tenham gostado. Muito mais há a descobrir e a visitar. Façam-nos uma visita, bem merecemos. Espero que tenham gostado daquilo que vos foi dito e passado. E até uma próxima. Despeço-me novamente. Um bem-aja. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a Terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez estivemos à conversa com João Pavão, da Associação Sete Maravilhas. Ora bem, a Associação Sete Maravilhas foi fundada no ano de 2010 e surgiu no seguimento de um grupo de amigos que ainda hoje pertencem aos órgãos sociais desta associação, de criar aqui algumas formas de entretenimento dos jovens da freguesia, porque pode parecer pouco, mas 10 anos já houve muita evolução e há 10 anos atrás havia pouca oferta de afazeres para os jovens. Formas de os entreter, formas dos pais os mandarem para um sítio de onde sabiam que havia alguém que poderia tomar conta deles, ou olhar por eles, ou poderem fazer atividades sob a vigilância de pessoas com mais responsabilidade. E assim foi, portanto, éramos 3 na altura, pensámos em criar uma associação nas 7 cidades que não tínhamos nenhum tipo de associação, tirando a Filarmónica e tirando o grupo folclórico que havia na altura, não tínhamos nenhuma associação direcionada propriamente para a área juvenil, digamos assim. E então estes 3 tomaram a iniciativa de começar a palpar, digamos, terreno da melhor forma de criar essa associação. Na altura, muito por ajuda das associações aqui ao nosso redor e do então diretor regional da Juventude, o engenheiro Bruno Pacheco, foi possível, com essas outras associações e com a ajuda da própria Direção Regional da Juventude, criar este núcleo aqui em cima da Associação Sete Maravilhas. No início, fazíamos determinadas atividades em que o público era especialmente os jovens e as famílias desses jovens, nomeadamente os bailes. Chegamos a fazer bailes de carnaval, bailes de Halloween, montes deles. E aquilo era tudo uma novidade. O salão ali da Casa de Povo, onde promovíamos as nossas atividades, o salão enchia-se. Depois aproveitávamos épocas especiais, tipo São Martinho, para fazermos jantares temáticos, e jantares esses que é lógico que dava algum retorno financeiro à própria associação para o desenvolvimento de outras atividades que queríamos fazer. Fazíamos também, digo fazíamos porque isto agora anda tudo meio parado, fazíamos também anualmente um encontro de juventude no dia 25 de abril. Esse encontro de juventude consistia em convidar outra associação da ilha, em que com essa associação promovíamos um dia aqui nas 7 cidades, no dia 25 de abril promovíamos um encontro com os jovens da outra associação, em que mostrávamos
tudo o que era possível aqui nas 7 cidades, desde a parte turística à parte cultural e de jogos que fazíamos com os jovens. E no ano seguinte, essa associação recebia-nos na sua freguesia para também conhecermos a realidade dessa outra associação. Depois temos uma outra vertente que era direcionada ao público externo, que a gente considera a organização de eventos, para também trazer à freguesia pessoas que não são da freguesia, mas que trouxessem algum retorno ao nosso comércio, digamos assim. E tínhamos e temos, nós estamos a realizar neste momento, devido ao estado de pandemia, porque os eventos não estão propriamente fáceis de realizar e as condições são muito rígidas, mas realizamos anualmente uma prova de pesca desportiva na nossa lagoa e é o golfe rústico açoriano que também desde 2010 estamos vindo a implementar. E ao fim e ao cabo essas são as principais atividades e valências, ao fim e ao cabo, se assim se pode chamar, que a Associação desenvolve. Estamos a trabalhar e estaremos sempre disponíveis para trabalhar com os jovens. No entanto, também tivemos que nos adaptar um bocadinho ao público que procura as nossas atividades, quer da parte da pesca desportiva, quer da parte do golfe rústico, que são, portanto, atividades que têm trazido pessoal às 7 cidades, pessoal bastante assíduo. O golfe rústico, principalmente, é uma das valências que nós temos vindo a desenvolver, que no último ano e meio foi o que trouxe mais sócios novos para a associação. Não são propriamente jovens, mas são sócios que agora já são sócios da associação. E a dificuldade, considero que é essa. Existe muita oferta. O que a gente pode oferecer aos jovens já não vai bem de encontro àquilo que os jovens precisam, porque eles têm isso tudo à mão, digamos, já não precisam tanto de uma organização que lhes arranje isso, como precisavam mais nesses passados 10 anos. E pode não parecer muito, mas organizar uma atividade requer trabalho. Esse trabalho sente voluntariado, no sentido de voluntariado, obriga a que a pessoa tire do seu tempo. E é esse gosto, portanto, é esta, digamos, o querer que isto se produz e o ter vontade de continuar a dar o meu tempo por esta associação, com que faz-me continuar aqui e fez-me começar no princípio. Estou aqui com a mesma vontade que estive quando criei a associação. Entregar-nos de corpo e alma a um projeto sem esperar contrapartida nenhuma, a não ser o sucesso daquilo que a gente quer que se faça e que se faça bem. Portanto, é praticamente isso. A palavra voluntariado diz muita coisa. É que, se bem que às vezes a gente pensa, vê no sentido de voluntariado, mas isso depois vai-me dar alguma coisinha. Mas se fizermos as coisas no sentido mesmo do voluntariado, sem olhar ao retorno de nada, e vermos e depois que a ação que nós fizemos foi bem sucedida e que servia a alguém, que vai dar frutos dali daquela boa ação que nós fizemos, eu acho que é o mais essencial. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia das 7 cidades. Sabia que, durante a construção do túnel das 7 cidades, foi encontrado um ramo de cedro com mais de 4.000 anos? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Nem Sempre a Saudade Chora é o novo livro de Dinis Borges. É um livro que traz uma antologia de poesia açoriana sobre a imigração. Estamos habituados a ver o Dinis Borges, ceirense de naturalidade, a trazer os Açores, apesar de não estar cá fisicamente. Ele nunca sai dos Açores, traz-nos sempre a literatura como uma forma de recordar a sua terra e desta vez fala diferente. Traz uma coletânea de poesia, de poetas conhecidos e outros, no entanto, traz-nos os poetas de gaveta, aqueles que escreveram para si, em casa, no seu recalque de si próprios e que agora chegam aqui ao livro, ao público, para que possam ver e sentir como é que foi emigrar. Este livro naturalmente fala de quem ficou, de quem partiu, da forma como foi emigrar, o que fomos e o que somos por causa da imigração. Como é natural, um livro de poesia só é devidamente explicado com poesia, com a leitura de poemas, e escolhi alguns de autores conhecidos, outros nem tanto, para que percebamos e nunca esqueçamos que a imigração é um marco principal da nossa identidade e da nossa culturalidade açoriana.
de Josefina Canto e Castro, Quantas Saudades. Amanheceu sem o sol a sorrir, o céu cinzento lembra a ilha, mas não há a música dos ninhos, nem o rumor das ondas contra a costa. Há apenas o eco do ruído distante, da cidade que desperta para o tumulto louco da sua vida. Neste pseudo-silêncio angustiado, o pensamento vai longe, galga a distância e regressa, envolto em melancolia, segredando sem cessar. Saudades, quantas saudades. Por fim, de Ramiro Dutra, um que me tocou especialmente por, não conhecendo este autor, ser tão simples e tão sentido ao mesmo tempo. Confidência. Eu trago na lembrança aquela ilha, eu trago no ouvido aquele mar. Eu trago no meu fato desta vida um desejo constante de voltar. Eu trago nas mãos duras estes calos, recibo do dinheiro que ganhei. Os dólares estão no banco, são para os filhos. Para mim, fica a saudade que eu chorei. Eu trago na algibeira um passaporte que diz que já não sou mais português. Os papéis não mudam a alma da gente, pois no mundo só se nasce uma vez. Ainda trago no peito aquele sonho que me guiou na vida a cada instante e viverá para sempre, feito flor, na minha sepultura de imigrante. A PDL TV Magazine termina assim a sua breve visita às 24 freguesias do maior concelho dos Açores, com um momento musical da responsabilidade de Zeca Medeiros, um conceituado artista regional com uma vasta obra que iniciou a sua carreira musical tocando a bordo do Paquete Funchal em 1970. Ao longo dos anos, foi responsável e participou em diversos projetos que abrangeram várias áreas como a música, o cinema, os documentários, as séries e as telenovelas. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, encerramos assim mais um projeto dedicado a quem vive Ponta Delgada com alma e coração. Até um dia. A Lagoa das Sete Cidades é um local sagrado para mim. E eu tive o privilégio de, há alguns anos, com equipas da RTP Açores, de fazer alguns trabalhos nas Sete Cidades e sobre as Sete Cidades. Desde ficções como Os Chairos Negros, onde estava muito presente o sortilégio da Lagoa, mas também histórias do povo, era uma ficção. Num registro mais mitológico, fizemos também um trabalho chamado Sete Cidades, a lenda do arcebispo. Eu escrevi várias canções, entretanto, sobre as Sete Cidades, incluindo uma muito antiga que se chama Antília, a Ilha das Sete Cidades. Mas agora vou-vos deixar com esta canção que talvez tenha ficado na memória de algumas pessoas, que é Vai Lá da Garça, e que eu quero dedicar ao povo das Sete Cidades. Olha o bailado da garça numa toada de vento, o bailado da garça em movimento. Olha o bailado da garça no seu voar prisioneiro, o bailado da garça no
nevoeiro. Ai, corações tão cativos do ventre de uma cratera. Ai, corações adiados nos fados de uma tão longa espera. Se a noite é um chile negro, vamos cantar essas luas, ai, para espantar os segredos e os medos que repousam nas lagoas, que repousam nas lagoas. Olha o bailado da garça numa toada de vento, o bailado da garça em movimento. Olha o bailado da garça no céu voar prisioneiro, o bailado da garça no nevoeiro. Olha o bailado da garça numa toada de vento, o bailado da garça em movimento.